Vamos agora conversar com o presidente daquela que é considerada a maior associação empresarial na defesa e representação do setor do turismo, também uma das mais importantes locomotivas do desenvolvimento e da economia da sociedade portuguesa. Falamos com Carlos Moura da Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Olá. Carlos, muito boa noite, muito obrigada por estar aqui Muito obrigado nós, com muito gosto, com muito prazer, aqui estamos. A Aresp, que nasceu em 1896. Perfeito. Uma longa história. Quase 130 anos, faremos para o ano 130 anos, embora não pareça, mas já tenho 136 anos de idade. Exato. Sempre com esta missão de defesa e representação do setor do turismo. Sim, especificamente no canal chamado Canal Horeca. Há muita gente que nos reconhece como a grande associação da restauração e similares. Eu digo similares porque senão muita gente se ofende comigo. Porque similares são tudo o que está para além de um restaurante. Cafés, pastelarias, snack bars, atividade turística noturna, bares, etc. Mas também o alojamento turístico. E na família do alojamento turístico há vários formatos. Há hotéis 5 estrelas, 4, há resorts, há alojamento local. E, portanto, somos uma associação que cobre estas duas grandes famílias. Exatamente. Estamos aqui no Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã, a gastronomia que foi elevada há cerca de 25 anos a bem imaterial do património cultural. Foi uma grande conquista. Vejo que está bem documentada, Sra. Jornalista, mas outra coisa não se esperaria, e é verdade. Há quem faça essa homenagem em diferentes momentos de cada ano civil e económico. Nós entendemos que, pela resolução do Conselho de Ministros no ano 2000, precisamente no dia 26 de julho, nós devíamos capturar essa data para homenagear a gastronomia e vinhos. E, portanto, há 3 anos que começámos esta homenagem. Começou em 23, localizado no Concelho de Mafra, homenageando sempre um produto ou um prato. No caso, em 23, foi o pão que foi homenageado. O ano passado, já agora conto a história porque tem uma certa graça. Exatamente. Em 23 eu fui convidado para vir aqui ao 50º de uma atividade de distribuição cooperativa, distribuição alimentar, e na altura eu era um dos convidados a discursar. E como já tinha falado muita gente, eu fui ao palco e disse, bom, eu não vou acrescentar muito mais o que já disseram os meus antecessores, mas vou fazer um desafio ao Sr. Presidente da Câmara que está aqui sentado. É que se ele aceitar, para o ano 24, faremos aqui a homenagem ao Dia da Gastronomia Nacional. E assim foi. Homenageando um produto, o cabrito estonado. Foi celebrado aqui o Dia da Gastronomia aqui na Sertã, em 2024. Exatamente. No dia 26 de julho. Portanto, o que é que acontece? É uma jornada diária, com vários intervenientes, várias intervenções. Este ano vamos fazer em Albufeira, porque a Aresp é uma associação que está espalhada por todo o território nacional. Está onde as empresas precisam que estejamos. E fizemos aqui, convidámos alguns chefes de cozinha, entre destaco também é meu membro da direção. Eu sou presidente, mas tenho 12 vice-presidentes. Com uma curiosidade, 6 dos vice-presidentes são homens e 6 são mulheres. Não há outra igual. E um dos meus vice-presidentes, o chefe Vítor Sobral, foi ele quem encabeçou aqui a realização da homenagem, que era a gastronomia, em particular a um produto muito famoso e fantástico, que é o cabrito estonado. E foi isso que fizemos o ano passado aqui. No fundo é capitalizar o melhor que cada região tem para oferecer. Sem dúvida. Eu conheço bem a região, o distrito de Castelo Branco. Nós temos uma delegação, quando digo uma delegação física, com 2 colaboradores em full time, mais uma equipa de dirigentes eleitos. E reconheço que esta região, que é uma região a que chamam hoje de baixa densidade, eu costumo dizer é o interior, é o litoral e é o interior, mas respeitando hoje a nomenclatura, tem inúmeros predicados e grandes vantagens que importa explorar melhor. É sempre possível fazer melhor. Claro. E tem seguramente natureza, quem não conhece os lagos desta região, tem tradições culturais fortíssimas e tem uma coisa também extraordinária, que é a gastronomia e os vinhos. Estes 3 elementos juntos é que se deve juntar a promoção bem específica daquilo que se pode oferecer aqui, os trilhos nos lagos, as gastronomias, os vinhos que também se produzem aqui. Eu hoje almocei aqui, jantei ontem e almocei aqui, a beber um fantástico vinho da Beira Rio, aqui, não vou dizer a marca, porque senão alguém se zanga comigo.
mas tem vantagens extraordinárias. Mas hoje há uma preocupação com o turismo de excesso, eu vou dizer entre aspas, porque senão eu já sei que amanhã alguém me vai acusar aí na praça pública. Há muita gente que está preocupada com a intensidade do tráfego turístico, visitantes nacionais, que também são importantes, também são turistas, mas internacionais, nas grandes capitais, sobretudo Lisboa e Porto. Ora bem, nós temos um país pequeno geograficamente, mas de grande dimensão naquilo que pode oferecer. Claro. E estas regiões, mais distantes das capitais, têm que saber promover melhor. Têm que ultrapassar as diferenças, muitas vezes regionais. Estas questões da interioridade têm que ser ultrapassadas, no fundo. Até por esta razão. E estes recursos naturais têm de ser capitalizados. Têm que ser melhor ainda aproveitados do que já são, com estas vantagens. É de defender a cultura e as tradições regionais, mas também fixar populações, porque há um fluxo migratório que desertifica o país na região mais interior. Claro. E há tanta qualidade de vida. Eu tenho casa, não só em Lisboa, tenho casa fora de Lisboa, exatamente para sentir o benefício de viver fora das grandes urbes. E, de facto, aqui é importante. É bom, eu já tenho participado em algumas conversas com vários presidentes de conselho aqui do distrito, é bom que se ultrapassem as pequenas diferenças que existem uns nos outros, porque só ganham vantagem. Revitaliza-se o tecido económico, que é importantíssimo. Nós, Aresp, temos contactos quase que diários com qualquer governo, com os municípios que são tutelas, mas com os governos centrais, no sentido de promover, com o Turismo de Portugal, ferramentas e mecanismos de apoio à fixação das populações, à revitalização do tecido empresarial, com apoios que têm que ser de diferenciadores pela positiva daquilo que acontece depois nas grandes cidades. E, portanto, eu venho aqui todos os anos, como sabe, deve saber com certeza, que é uma jornalista bem informada, desde 2011 que há a comemoração das festas do Maranhão. Portanto, eu venho aqui desde essa data. A gastronomia também é uma forma de olhar para o território português de uma forma mais inclusiva e coesa? Sem dúvida nenhuma. Aliás, há de estar isto que, à pergunta que implicitamente tem uma resposta, porque estou de acordo, é aquilo que os visitantes, sobretudo estrangeiros, reconhecem ao capital de relevância que tem a gastronomia e os vinhos. Evidentemente que é um país que continua a ser seguro, é um país de gente hospitaleira, nós temos essa tradição cultural, somos disponíveis para os outros, mas aquilo que distingue normalmente na segunda posição, com uma grande valia, eu não quero ofender os hoteleiros, tenho muitos amigos hoteleiros, mas não é tanto a cama, não é tanto o equipamento hoteleiro, é aquilo que comem e é aquilo que bebem. Eu dou-lhe um exemplo, aqui há uns tempos tinha um casal de noruegueses a jantar ao lado de mim e da minha mulher, e ele não falava, porque é jogador de golfe, mas ela falou e disse: não percebo porque é que vocês estão em crise. Nós estamos a comer uma refeição excelente, estamos a beber um vinho que na minha terra, na Noruega, o preço era proibitivo e estamos fantasticamente consolados. Porque é que vocês estão em crise? Ora bem, é o reconhecimento do valor, mais da diferenciação da oferta gastronómica e de vinhos, embora muitas vezes, e sobretudo aqui nesta região, são pequenas produções de vinho, mas são excelentes, ombreiam com os melhores vinhos do mundo. As pessoas também procuram cada vez mais experiências, nunca é só uma refeição, nunca é só um alojamento num hotel, faz parte também de uma experiência maior. Sem dúvida nenhuma, os momentos são todos diferentes. O ser humano tem que se alimentar, é como o combustível para a nossa vida. Mas há momentos em que é uma reunião familiar, há momentos em que são reuniões sociais, entre amigos, quem não convive hoje em dia, com uma jantarada com os amigos. E é de facto uma experiência. E nós temos uma riqueza. Os cozinheiros têm hoje em dia um papel fantástico. Conseguiram estar na ribalta, estão no espaço mediático, fizeram por isso, mas têm muita qualidade. Nós hoje já temos estrelas Michelin, de uma estrela, 2 estrelas, haveremos de ter, mais ano, menos ano, 3 estrelas. A Aresp contribuiu para que o Guia Michelin fosse, a partir do ano passado, um Guia Michelin de Portugal. Como sabe, era ibérico, e os espanhóis aí levavam-nos à perna, respeitando os nossos hermanos,
mas a gastronomia é fundamental, porque atrai gente. As pessoas vêm aqui a um festival de gastronomia. Claro. E vêm aos milhares, vêm ouvir música também, o Nininho Vaz Maia, ontem o Abrunhosa, mas vêm também saborear aquilo que é a oferta regional típica. A Aresp também representa aqui o setor do turismo, é um dos mais importantes setores, é uma locomotiva do desenvolvimento e da economia da sociedade. Sem dúvida, é e continua a ser. Eu estive na semana passada com o secretário de Estado do Turismo, o Dr. Pedro Machado, que conheço há muitos anos e de quem sou amigo e temos excelentes relações, que me confirmou que até maio Porto cresceu 2% em visitantes e 6% em receita. O que quer dizer que aumenta o número de visitantes, continua a aumentar o número de visitantes, mas sobretudo a oferta é cada vez mais valorizada e a diferença está aí, 2% de visitas, 6% de... É um pilar extraordinário. Com esta vantagem é que é um pilar da economia que rejuvenesce com uma enorme facilidade e uma enorme rapidez. Evidentemente que há investimentos fortes, o equipamento hoteleiro é um equipamento financeiro forte, mas a gastronomia, a restauração, os similares, é uma coisa que cresce e que se ajusta à procura com uma enorme facilidade. Tomara nós, em Portugal, eu não vou dizer que se não fosse o turismo, Portugal não era o que é, não vou dizer, não vou abusar de quem nos ouve, mas era bom que outros setores que estão a fazer por isso, que conseguissem acompanhar este crescimento, este desenvolvimento do pilar turístico. É verdade que isto acarreta também algumas questões que temos que ajustar. Nós temos defendido, por exemplo, somos contrários à taxa turística municipal. A primeira começou em Aveiro, nós conseguimos que não exista hoje em dia, mas há 40 municípios que já aplicam taxa turística. E nós dizemos a todos os presidentes de Câmara, se vocês aplicam taxa turística, paciência, é a vossa decisão, mas nós queremos saber onde é que a receita, que somos nós que a arrecadamos para vos entregar a vós, é aplicada em duas grandes vertentes, quer na promoção turística e na recuperação do património, para se visitar, quer também no bem-estar das populações residentes. Exatamente para atenuar a alergia que outros países, nomeadamente Espanha, como sabe, o caso de Barcelona, etc., por aí fora, não acontece em Portugal. Porque nós precisamos de ter bom turismo, o turismo vai crescer, há um plano do Turismo de Portugal até 2035, que nos indica um bom crescimento, mas é preciso também cuidar de algumas coisas. E quando dizem a mim, o turismo está a crescer muito, os industriais de hotelaria estão quase ricos, o RevPAR hoje é bom, mas no passado, há 10 anos, era terrivelmente mau, mas depois o país não é simétrico. E na restauração há quem esteja bem e há quem esteja menos bem. E ainda há muitas assimetrias. Há muitas assimetrias, muitas assimetrias. Mas é, como disse ainda há pouco, é um tecido económico que se ajusta e que recupera com enorme facilidade. E é, no fundo, cada região tirar partido dos seus próprios recursos, das suas próprias potencialidades. E nesse sentido pergunto-lhe, este Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã, de que forma é que contribui para o desenvolvimento aqui do concelho e da própria região? Basta olhar para a população que vem visitar hoje. Eu cheguei ontem às 6h30 da tarde e já havia muita gente, também para ouvir o Pedro Abrunhosa, que muita gente gosta, mas é sinal de que, respeitando as tradições culturais, nesse caso a gastronomia, são pontos de atração para visitantes que não são só do concelho. Está aqui muita gente para além do concelho, está aqui gente, se calhar, de todo o território nacional. E que ficam. E que permanecem. Eu faço aqui 2 noites, por noite ali no Hotel do Convento da senhora empresária Elsa Marçal. Curiosamente, é uma das minhas 6 vice-presidentes e também é membro da Comissão Executiva da Região de Turismo do Centro, em representação da Aresp. Porque a Aresp tem esta, embora às vezes discretamente, tem esta capacidade de influência que é reconhecida por muitos. E nós estamos em todas as regiões de turismo, em todas as comissões executivas, representando exatamente a hotelaria e a restauração. Também disponibilizam dispositivos e ferramentas aos vossos associados para, no fundo, o apoio à vida cotidiana. Sem dúvida. O nosso lema não é de uma associação empresarial, uma associação de empresas. Nós não criamos valor. Nós procuramos, é o nosso lema, acrescentar valor ao tecido económico. Fazendo coisas
para um tecido empresarial que é muito micro. Eu costumo dizer que nós não temos PMEs em Portugal, nós temos nanoempresas à escola europeia. E imagina a produção legislativa que se faz. Ainda há dias estive com o Governo a falar sobre isso. A produção legislativa, que é excessiva, não dá oportunidade aos empresários de saberem as regras que têm que respeitar. A importância da ARESP é, por um lado, ajudar os empresários a conhecer, a interpretar aquilo que são os normativos, para que não entrem em cumprimento. Nós temos relações diárias com a ASAI. Nós criamos guias de boas práticas que servem de checklist dos inspectores da ASAI e serve para nós capacitarmos os empresários a respeitar aquele checklist. Portanto, nós temos ferramentas exatamente para acrescentar valor, para que se cumpra, mas também para que se desenvolva o negócio. Vou-lhe dizer, nós temos neste momento dois grandíssimos problemas que são conhecidos. É a escassez de trabalhadores, a escassez de mão de obra, e este assunto não está resolvido. A Via Verde, que foi criada pelo Governo, nós aceitamos, não está a ter eficácia, temos que ajustar. Nós precisamos de ter imigrantes, não queremos uma porta desregulada de entrada, mas temos que ter população, porque nós não fazemos filhos, a média de 1,2, 1,3 por casal, e portanto nós temos dificuldade ainda de mão de obra, e o turismo, que é de pessoas para pessoas, mão de obra intensiva, nós precisamos continuar a ter bons profissionais, que em Portugal não os encontramos, não é suficiente. Segunda grande questão problemática é o custo das matérias-primas. Nós temos uma inflação alimentar que não se fala, mas que chega em produtos de proteína como a carne a triplicar de um ano para o outro. Pode ser um fator de bloqueio também. Desculpa? Pode ser um fator de bloqueio, esse custo das matérias-primas. Eu vou lhe dizer, já há empresários que já não utilizam carne de vaca nos seus menus porque não têm condições, porque senão tem que subir muito o preço. Ora bem, cá está um mecanismo que a ARESP neste momento está exatamente a criar, que é uma central de compras. Porque os pequenos empresários, os microempresários, não têm massa crítica para poder negociar com os grandes operadores de food service. Então a ARESP Shop, já está batizada, a partir de 1 de setembro, vou dar esta caixa, a partir de 1 de setembro nós temos uma central de compras para ajudar os nossos empresários, associados e aqueles que ainda não são, por nossa responsabilidade, a terem aqui uma ferramenta de negociação coletiva. Carlos Moura, muito obrigada pela sua presença, pela presença da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal aqui com a Beira Baixa TV. Muito obrigada. E viva aos festivais do Maranhão, porque são uma tradição que deve ser respeitada e deve ser fortalecida na sua promoção. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada.